Um falso mestre morreu queimado vivo. Uma seita inteira foi exterminada. E agora, um garoto atravessa uma província inteira correndo para invadir sozinho a mansão de um clã mais poderoso do mundo marcial. Mas o pior não é isso. O pior é que essa noite não é sobre batalha, é sobre execução. Porque quando Suji ergue sua lança, não vai sobrar ninguém de pé. O líder do Dão Negro estava sangrando, recuando aterrorizado. Diante dele, apenas um garoto segurando um pedaço de osso. Mas aquela aura não era humano. Essa pressão. Então você ainda não é um mestre? Guyohou rangiu os dentes, furioso por ter sido enganado por um simples espadachim. Mas então seus olhos se arregalaram, porque naquele instante ele entendeu. Ele não estava diante de um humano, ele estava diante de um verdadeiro demônio. Guyohou mal conseguia ficar de pé. O sangue escorria por seu rosto enquanto ele encarava Suji, tentando compreender que tipo de poder aquele garoto havia usado no último ataque. Suji, por outro lado, apenas caminhava em sua direção, e a cada passo, sua presença ficava mais opressiva. Devo te agradecer, disse Suji friamente. Normalmente, você seria alguém irritante de lidar, mas você se confundiu sozinho, e isso tornou tudo mais fácil. O ar começou a se distorcer, almas tomavam forma ao redor do salão, sussurrando maldições, implorando para que Guyohou morresse com eles. No último ato de desespero, o líder do Dão Negro rugiu e avançou, desferindo 5 golpes brutais, rápidos, letais, precisos. Mas Suji nem piscou. Seus movimentos ultrapassavam qualquer lógica humana. Ele desviou de todos os ataques como se estivesse lendo o futuro. E então avançou. Com um golpe seco, esmagou o braço do velho. Guyohou gritou, mas ainda tentou reagir, erguendo a lâmina com a outra mão e lançando na direção do rosto de Suji. Erro fatal. Suji desviou no último instante, agarrou o osso com ambas as mãos e avançou. Na mente de Guyohou só havia terror. Esses movimentos não são humanos. Quem é esse garoto? E realmente não eram. Eram selvagens, mas disciplinados. Movimentos de um assassino, mas uma postura de um guerreiro. Imprevisíveis, letais, feitos para matar qualquer um em qualquer situação. Suji atravessou o salão com um vendaval. Ali não havia mais combate. Ali havia execução. Onde ele passava, sangue era derramado. Onde inimigos caíam, almas surgiam, fortalecendo ainda mais seu poder. Essa era a herança deixada por seu antigo mestre, Koukufu. Com um golpe brutal, Suji acertou a mandíbula de Guyohou, arremessando o velho contra a parede. O impacto rachou pedras. Mesmo assim, ele ainda respirava. Você é duro na queda, murmurou Suji surpreso. Ele caminhou lentamente até o corpo caído, erguendo o osso como um carrasco. Então viu algo no chão, um papel. Ao pegar, seus olhos se estreitaram. Era uma lista. A seita do Dão Negro sequestrava mulheres comuns, vendia para bordéis, extorquia dinheiro delas para financiar sua expansão. Guyohou tentava se levantar, mas seus ferimentos eram graves demais. Ele só podia assistir, enquanto Suji lia tudo. Então, o velho começou a chorar. Eu estava errado. Por favor, me poupe. Eu juro que nunca mais. Suji ergueu os olhos. Quantas? Guyohou ficou confuso com aquela pergunta de Suji. Então Suji falava. Quantas imploraram assim para você? Um silêncio tomou conta do velho. Suji pegou uma tocha e aproximou lentamente do rosto do velho. Por favor, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. A chama tocou sua pele. Depois outra. Depois outra. Suji jogou a tocha em seu corpo. O fogo se espalhou. Guyohou gritava enquanto as chamas o consumiam lentamente. Suji segurava firme seu osso e batia contra a cabeça de Guyohou. Isso deve te ajudar a aliviar um pouco, disse Suji friamente, com arrependimento pelo massacre da escolta do tigre. Ao ouvir isso, Guyohou arregalou os olhos. Então entendeu. Nos seus últimos segundos de vida, percebeu que aquele garoto era a origem de todos os problemas recentes. Com um movimento final e cruel, Suji encerrou sua vida. O sangue pingava do osso em sua mão. E, naquela noite, uma das organizações mais perigosas do mundo havia sido exterminada. Mas aquilo era só o começo da vingança. As almas que Suji havia matado surgiram mais fortes do que antes, porque agora seu líder havia caído. Mas logo começaram a desaparecer. O fogo tomava conta do salão. Suji virou de costas, sem olhar para trás. E ali, naquela noite vermelha, Suji aniquilou todo um clã. E não sobrou ninguém para contar uma história. A
vingança de Suji só está começando. Na manhã seguinte, a notícia havia se espalhado por toda a cidade. Uma só frase ecoava: a seita do Não Negro foi completamente aniquilada. No estábulo da seita do Poço de Tigre, o gordinho contava animado: esses desgraçados compraram as dívidas do Poço do Tigre no Qianzong, mas agora não vale mais nada. Saímos ganhando nessa. Os dois jovens ao lado dele perguntaram: mas quem foi o herói que destruiu toda a seita, hein? Mas o gordinho ignorou aquilo e virou-se para Suji. Ei, já terminou de limpar a bosta dos cavalos? Mas Suji estava descansando, porque na noite anterior ele havia feito um massacre completo. Quando abriu os olhos, lançou um olhar gelado. O gordinho se irritou. O que foi esse olhar? Hein, moleque? Suji sentiu a raiva subir. Por um instante, pensou em revelar o toque dourado ali mesmo, mas se conteve. Ainda não era a hora. Ele precisava ficar quieto até resolver as coisas com o clã Zhao. O gordinho se aproximou furioso. Você precisa aprender a me respeitar. E então, uma voz ecoou atrás dele. Já chega. O gordinho gelou. Nem precisou olhar. Ele sabia exatamente quem era. Uma figura se aproximava. Suji arregalou os olhos. Era Koeiko. Não o Koeiko que ele conhecia. Era uma versão feminina. Mesmo assim, a aura, os olhos, eram exatamente os mesmos. Ele ainda é só uma criança, Disse ela calmamente. talvez seja a primeira vez dele fazendo isso. Seja paciente. O gordinho suava frio. Mas ele só está de passagem aqui. Dizem que até escravos fazem parte do destino, não é? Ela sorriu. Por isso, devemos valorizar todas as conexões. A vida é imprevisível. Você pode reencontrar alguém em um lugar distante, ou até se tornar família. O gordinho ficou completamente sem graça. Então, Eiko olhou para Suji e continuou. Se alguém fizer bullying com você de novo, me diga, ok? Suji ficou em silêncio por um instante. Aquela voz, aquele rosto, era tudo familiar, mas os olhos eram exatamente os mesmos de antes. Então, Suji sorriu. Se alguém fizer bullying com você, me diga. Ela piscou, surpresa. Depois, sorriu levemente. Combinado. Suji fechou os olhos e ali uma nova amizade estava se formando. E naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, o demônio da lança acordava. Suji foi até o monte de feno. Ali estavam seus equipamentos de assassino, feitos sob medidas, bolsa de pregos, martelo, veneno e então sua nova lança. Ele vestiu um sobretudo e saiu silenciosamente. Vinguei os guerreiros da escolta e o lojista. Agora é hora de ir atrás do assassino do meu irmão de juramento. Seus olhos brilhavam no escuro. A verdadeira caça estava apenas começando. Suji cruzava a província de Anui como uma sombra. Quando chegou à mansão do clã Zhao, dois guardas vigiavam o portão principal. Num movimento rápido e ágil, Suji pegava impulso e saltava por cima do portão. Nenhum dos dois sequer percebeu. Assim que tocou o chão, Suji tomou outro impulso, direto em direção ao guarda que patrulhava o pátio interno. O homem ouviu algo, virou a cabeça. Nada. No instante seguinte, Suji surgiu atrás dele. Uma agulha brilhou. O corpo caiu antes mesmo de entender que havia morrido. Suji arrastou o cadáver até um beco, trocou de roupa com ele. E naquele momento, o massacre da mansão Zhao havia começado. O assassino das sombras estava caminhando pelos corredores. Suji ouviu duas moças conversando. Você ouviu? A seita do Não Negro foi completamente exterminada. Mas Suji não se importou. Mais à frente, dois guardas descansavam. Um estava encostado na parede, o outro comendo um pedaço de pão. Suji lançou discretamente uma estrela de ferro no chão. Um dos guardas pisou e xingou. Se abaixou para olhar. Nesse instante, Suji passou como um raio negro. Quando o homem se virou, já era tarde demais. Um golpe violento esmagou seu crânio. Como uma fera sedenta, Suji saltou para o telhado. O outro guarda, ainda mastigando o pão, olhou para o lado e viu seu companheiro sentado, imóvel. Ei, o que foi? Sem perceber, Suji soprou veneno em seu pão. O guarda deu uma mordida. Alguns passos depois, seus olhos, nariz e boca começaram a sangrar. Ele caiu no chão, convulsionando, mas ele já estava morto. Outros guardas correram até o local chocados. O que aconteceu com ele? Um deles examinou o corpo. É veneno. Isso é envenenamento. Fechem os portões. Ninguém entra e ninguém sai daqui. Suji observou do alto, apenas limpando suas armas. Você continua habilidoso, lojista. Nada mal. E ele então puxou sua nova lança. Checou cada ferramenta. Era a hora. O clã
clã Zhao não existiria depois daquela noite. A Torre do Massacre seria batizada naquela noite. Dentro da mansão, 3 guardas conversavam nervosos. Ei, você já pensou se o que aconteceu com o Dão Negro acontecer com a gente, hein? De repente, 3 riscos surgiram na porta. O que é isso? No instante seguinte, a porta explodiu para dentro. Suji atravessou como um demônio. Intruso! Não, isso é um assassino. Antes que pudesse sacar suas espadas, Suji desapareceu e reapareceu atrás deles. 3 golpes, 3 pescoços abertos, 3 corpos no chão. Suji ergueu os olhos para o topo da torre e começou a subir. No meio da escada, encontrou outro guarda. Ei, o mestre já está dormindo. Volte agora. O homem então franziu a testa. Ei, aliás, por que você está carregando uma lança? A aura de Suji explodiu. O chão rachou sob seus pés. Num salto brutal, ele atravessou o peito do homem com a lança, sem chances de reação. Outros guardas surgiram gritando: ataquem! Tem um assassino no castelo. Suji avançou, uma estocada, depois outra. Então puxou o martelo e explodiu a cabeça de mais um. Em segundos, todos estavam mortos. Mas não acabou. Mais guardas vinham dos corredores. Eles avançavam em grupo. Suji jogou 6 estrelas de ferro no chão. Os homens pisaram nelas e caíram gritando. Suji caminhou lentamente entre eles e terminou o serviço. O sangue escorria pelos degraus da mansão de Zhao, mas aqueles homens não eram seu verdadeiro alvo. Por fim, Suji parou diante de uma grande porta. Lá dentro, uma voz ecoou. Que barulheira toda é essa? Suji franziu os olhos. Essa voz, esse poder interno, ele é muito acima de Gu Yohou. A porta se abriu. Um velho saiu. Sua aura era esmagadora, densa, perigosa. Mesmo sem convite, disse ele friamente. Educação ainda é necessária, não é? Suji encarou o homem. Ali estava, o responsável por manipular vidas para beneficiar si próprio. O assassino do seu irmão de juramento, Koeiko. Sua aura começou a se agitar violentamente. O que um garoto faz aqui tão tarde da noite? Suji ergueu a lança. Eu vim buscar algo. Sua vida. O velho estreitou os olhos. E então, seu nome ecoou. Zhao Yoshi, líder do clã Zhao. O homem que destruiu tudo que Suji amava. A vingança finalmente havia começado. E assim, naquela noite, uma seita inteira caiu. Um falso líder morreu em chamas. E um garoto comum foi oficialmente reconhecido pelo mundo como algo muito pior que um monstro. Ele se tornou o demônio da lança incomparável. Mas agora, eu te pergunto, até onde você acha que essa vingança vai chegar? E quem vai sobreviver quando Suji finalmente encontrar o assassino do seu irmão de juramento? Se prepara, porque o verdadeiro inferno ainda nem começou.